Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. É de Deus congregar em casa somente? Deixar de ir na igreja porque ficou ferido com o pastor, ficou ferido com os irmãos, não quer mais ir à igreja. Agora a pessoa só quer congregar em casa. É de Deus isso? Deus aprova? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, nosso programa Dica Rápida. Bem, primeiro, o que é congregar? Congregar é ser membro de alguma igreja, se batizar nas águas, ser membro para ter comunhão, tomar a Santa Ceia, ser um obreiro na casa do Senhor. Isso aí que significa congregar. Então a pessoa diz, eu congrego na igreja, mas não frequenta os cultos regularmente, então não congrega. Você vai à igreja de vez em quando, é diferente. Congregar tem que estar frequentando os cultos regularmente. E aí que está a pergunta agora, eu posso congregar em casa? Vamos ver, a Bíblia explica tudo, né? A palavra de Deus tem resposta para tudo. Vamos em Hebreus 10, 25. Está escrito assim, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Então o escritor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, pode ter sido Apolo, o apóstolo Paulo mesmo, ele fala que a gente não pode deixar de congregar como é costume de alguns, né? Então ele daqui está chamando a atenção. E quanto mais aquele que vai se aproximando aquele dia, ou seja, o dia que Jesus voltará, a gente precisa estar ouvindo a palavra, se fortalecendo para poder andar em santidade e ser salvo pelo Senhor Jesus. Como a Bíblia diz que a gente tem que vigiar para ninguém tomar a nossa coroa. Então, congregar quer dizer reunir-se, unir-se. Então a pessoa fala, eu congrego em casa. Primeiro que é um erro de português. Congregar quer dizer reunir-se, unir-se, juntar-se. Ele está juntando com quem ele sozinho? Com um anjo, entendeu? Então, congregar em casa, primeiro, é um erro de português. Não tem o menor sentido. Congregar quer dizer se unir a outras pessoas. Então, não é de Deus congregar em casa. O texto é bem claro. Tem gente que tem raiva desse texto, entendeu? Tem gente que tem raiva da Bíblia, tem gente que tem raiva até de Deus, né? Então, quer dizer, ele fica magoado com as pessoas, fica chateado com todo mundo, não se dá com a mãe, não se dá com o filho, não se dá com a ex-mulher, não se dá com ninguém e não vai se dar com a igreja também. Aí fica procurando alguns versículos para mostrar que ele pode servir a Deus em casa. Não pode, pronto. A pessoa está errada e acabou o assunto. Agora, por que a gente deve congregar na igreja? Vou te dar aí algumas explicações. Aí você vai entender por que a gente deve congregar. Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal. A gente sempre pede para você não perder os nossos vídeos. Então se inscreva, é de graça. Você clica em se inscrever, do lado tem o sininho das notificações, você clica em todas. E o YouTube te avisa todas as vezes que a gente lançar vídeo novo. 3 motivos pelos quais hoje a gente deve congregar. Primeiro motivo, para ter mais revelações de Deus. Na sua casa você não vai ter tantas revelações. Às vezes você vai ficar doente e não vai saber como ser curado. Às vezes você vai precisar de uma interpretação de um sonho, alguma coisa está acontecendo no seu casamento, e você sozinho vai ter toda a revelação. Você orando no seu quarto, Deus vai te mostrar tudo. Até parece que existe alguém assim. Nós precisamos das pessoas para ter mais revelações. Deus usa as pessoas para falar conosco. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então o apóstolo Paulo diz ao povo de Corinto que quando a gente se reúne, cada um tem uma coisa. Um tem salmo, tem doutrina. Você já foi no culto, você sabe. Você chega lá, um tem um louvor, outro tem a palavra, outro tem a profecia, outro tem a oração, entendeu? E ali todo mundo vai se edificando, todo mundo vai se fortalecendo. Então a importância de ir à igreja, congregar na igreja é muito grande, para você ter a revelação do Senhor. Você pode me dizer assim, isso aí é bobeira, pastor. Quando eu quero a palavra, eu clico no YouTube. Tá, mas quem te disse que era aquela palavra que você deveria ouvir? Ah, pastor, mas quando eu quero ouvir um louvor, eu vou no Spotify. Eu vou lá e clico e ouvo o louvor. Mas quem te disse que era aquele louvor que você tinha que ouvir? Não tem como você saber. Agora, na igreja, você ora, os pastores oram, os obreiros oram. É a revelada, é a palavra que você precisava ouvir, não o que você quer ouvir. Ali, o cardápio quem dá é o Cristo. Por exemplo, a gente come um monte de coisa, mas come errado. Come nhoque, não era para ter comido nhoque. Toma suco de tal coisa, não era para tomar e passa mal. Não é assim que acontece na vida cotidiana? Na vida espiritual também é assim. Agora, na igreja não, você recebe a palavra revelada, o louvor revelado, a oração revelada, aí você sai de lá edificado. Mas se você congregar na sua casa, volto a dizer, você mesmo escolhe a palavra, você escolhe o louvor, aí não funciona. Aí você ouve aquele louvor, mas aquele louvor não fala com você, não te fortalece, não treina você para o combate. Então,
o prejuízo de congregar em casa é muito grande, não compensa. Eu não estou dizendo que quem congrega em casa vai para o inferno. Não, em momento nenhum eu disse isso. Eu disse que está errado congregar em casa. Ainda que você está congregando, buscando uma igreja, visitando, tudo bem, uma hora você vai achar. Agora, se você definir, eu vou congregar em casa e pronto, porque essas igrejas de hoje não estão com nada. Ah, tá, em você que está com tudo, né? Então presta atenção que o diabo está enchendo a sua mente, hein? Segundo motivo pelo qual a gente congrega na igreja, para recebermos socorro nas tribulações. Porque as tribulações existem e elas não são poucas. A gente passa a luta com o filho, a gente passa a luta com o esposo, com o marido, a gente passa a luta financeira. A gente passa contra-ataque de Satanás, às vezes de noite, no quarto da gente. A gente passa muita dificuldade financeira, psicológica, depressão, ansiedade, enfim, perseguição de familiares, vizinhos. Isso existe toda hora. Uma hora ou outra vai vir essa tribulação. Aí você chega na sua casa, quem vai te consolar? Quem vai te ouvir? Quem vai dar as mãos para você, te abraçar, chorar com você? Ninguém. Você não tem igreja, entendeu? Aí você liga o pastor, ô pastor fulano, tudo bem? Vem aqui na minha casa. O pastor não é obrigado a ir na sua casa, ele não é seu pastor, entendeu? Igual tem muita gente que manda mensagem para mim no zap. Você pode vir na minha casa? Eu falei, não, como é que eu vou na casa de todo mundo? Só que no YouTube tem meio milhão de pessoas. Como é que a gente vai? Eu vou dar atenção aos meus membros. Então você era para ter um pastor. Tem gente que passa tribulação financeira e me chama no Facebook, acontece muito isso. Oi pastor, tudo bem? Você pode me dar uma cesta básica? Eu falei, não, a cesta básica quem dá é a sua igreja. Não, mas eu não tenho igreja. Como não tem igreja? A vida sem igreja é muito difícil. Como que você não tem um pastor que pode orar por você, te aconselhar, te ouvir, te dar uma cesta básica? Como é que você consegue viver a vida sem pastor? Está errado isso. Aí você não consegue receber socorro nas tribulações. Passa uma luta grande, passa sozinho. Passa lá chorando, angustiado. Por isso que entra em depressão. Por isso que entra com crise de ansiedade. Por isso que se suicida. Nunca tinha visto, há 5 anos atrás, não existia crente suicidando. E aconteceu há tempos atrás. Meu Deus, o que é isso? É que a pessoa luta sozinha. Não pode lutar sozinho. Tem que ter um grupo com você intercedendo, lutando por você. Mas você tem que ir na igreja. Ninguém é obrigado a achar saber que você passa por luta. Você sabia que tem crente que morre, enterra, e no enterro vai 5, 6 pessoas, sabe por quê? Porque ninguém sabia da existência dessa pessoa. Ah, mas nenhum pastor veio aqui no velório. Ninguém nem sabe que essa pessoa existe, aí não é membro de igreja nenhuma. Como é que o pastor vai lá? Como é que os membros vão? Tem gente que vai internado no CTI e ninguém vai visitar, porque ninguém sabe que a pessoa existe. Por isso que as pessoas chegam na nossa igreja, eu falo, me dá o nome depois do culto, pra gente saber onde você mora, pra gente procurar você, pra gente te ajudar, seja com cesta básica, seja com oração. Aí a pessoa não dá o nome. Não, outro dia eu dou o nome. A pessoa sai, tem um acidente de carro, alguma coisa, vai parar no hospital. Ninguém fica sabendo que aconteceu aquilo com a pessoa. Porque a pessoa resolve se isolar. A Bíblia diz em Provérbios 18:1, aquele que vive isolado se levanta contra a verdadeira sabedoria. Não pode viver isolado. Então, ficar sem congregar não é inteligente. Vamos em Atos 2, 44 ao 45. Está escrito assim, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Bem, a igreja primitiva se unia bastante, congregava todo mundo junto. E quando eles precisavam de alguma coisa, eles vendiam tudo, entregavam aos pés dos apóstolos e dividiam, rachavam entre eles ali. Ninguém tinha necessidade de nada. Era todo mundo curado, todo mundo feliz, todo mundo cheio do Espírito Santo. Mas ninguém ficava congregando em casa, não. Eles congregavam juntos. Então, essa é a vontade de Deus para todos nós hoje em dia. Terceiro motivo pelo qual você deve congregar. Os nossos dons são desenvolvidos. Por exemplo, você tem dom. Qual dom? Não sei. De profecia, de revelação, de tocar guitarra, de cantar, de visitar, de liderar. Não sei. E como é que vai ser desenvolvido esse dom? Na sua casa? Você chega no seu quarto e você mesmo prega para o travesseiro? Como é? Você prega para o seu cachorro? Entendeu? Você canta para o seu papagaio? Não. Você tem que ir na igreja desenvolver os dons. Se os meus dons foram desenvolvidos, foi desenvolvido em igreja. Onde vai ser desenvolvido? Se não na igreja. Vamos em 2 Timóteo 1:6. Está escrito assim, por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo diz a Timóteo, desperte esse dom que Deus te deu. Você tem que despertar. E despertar como? Fazendo visita, ajudando pessoas, pregando, cantando, evangelizando, fazendo alguma coisa. Claro que você pode fazer a obra de Deus fora da igreja também. Mas na igreja é mais fácil você desenvolver o seu dom.
Se você não vai à igreja, o seu dom fica raquítico. Daqui 10 anos você está fazendo a mesma coisa. Você não evoluiu em nada, porque você não colocou em prática o seu dom. A prática leva à perfeição. Então a igreja é o melhor lugar para os nossos dons serem desenvolvidos. Se você se frustrou na igreja com o pastor, com os obreiros, esquece isso. E ainda que você não queira essa igreja, vá para outra igreja então. Não faça como o profeta Jonas, que fugiu do chamado dele e pagou um preço muito caro, não é verdade? Não pague o preço da rebeldia, não. Não compensa. Se esse vídeo Por que Congregar na Igreja te ajudou, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. A paz.